Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 1. Nós vamos andar um pouquinho e vamos lá para a página 52. Por quê? Essa matéria é a matéria da nossa prova, tá? Embora tenha falado um pouquinho lá nos primeiros vídeos, hoje nós iremos retomá-la, tá? Então vamos lá. O que nós vamos ver? Os tipos de frases, tá? Então, a gente vê que no ato da comunicação, cada frase tem uma finalidade, tá? Nós vamos ver as tirinhas. Então, a gente sabe que, ao falar, nós, como eu disse, temos diferentes finalidades. Pode ser para expressar uma surpresa, fazer uma pergunta, informar algo, tá? Tudo de acordo com o que desejamos transmitir. Uma ordem, um pedido, um questionamento, tá? Eu ainda posso exprimir uma alegria, uma surpresa, um entusiasmo, perdão, tá? Então, tudo vai depender qual tipo de frase eu emprego, eu uso, tá? E qual a mensagem que eu quero passar. Por isso, existem os tipos de frases, ok? Eu tenho a frase exclamativa, tá? Ela é finalizada lá no finalzinho da frase exclamativa, eu tenho um ponto de exclamação, tá? Esse tipo de frase pode expressar sentimentos em relação a algo, surpresa, emoção, admiração, como no exemplo, que filme bom, tá? E a frase interrogativa? Costuma ser finalizada com ponto de interrogação, quando eu faço uma pergunta direta, tá? Como, por exemplo, quantas pessoas participaram da reunião? Mas quando eu faço uma pergunta indireta, eu uso um pontinho final, tá? Quero saber quantas pessoas participaram da reunião, ok? Mas é muito mais comum o uso do ponto de interrogação. Eu tenho também a frase imperativa, tá? Ela pode terminar com um ponto final ou um ponto de exclamação. Então, eu tenho que ter cuidado para não confundir com a exclamativa. Mas o que fica muito claro na frase imperativa é que ela deseja expressar uma ordem, um desejo ou um pedido, tá? Ouçam a orientação. Deixe-me falar, atenção. Então, esses exemplos estão indicando ordem, desejo ou pedido, tá? Eu ainda tenho a frase declarativa. É quando eu declaro algo, tá? Ela é usada em respostas ou para contar ou informar, perdão, algo. A frase declarativa pode ser afirmativa ou negativa e é finalizada com um ponto final, tá? Exemplos: a encomenda não chegou. Eu tenho um exemplo de uma frase declarativa negativa. Eu perdi, eu pedi a paciência a ele. Eu pedi paciência a ele. É uma declarativa afirmativa, tá? Agora a gente vai voltar um pouquinho e vamos lá para a página 48, tá? Porque nós vamos ver a questão da pontuação, tá bom? Aqui, ó. Na língua falada, usamos recursos como gestos, sons e expressão corporal para indicar expressividade. E na escrita, como será que esses recursos são representados?
É isso que vamos estudar agora. Leia a fábula a seguir e observe os sinais de pontuação em destaque. Então vamos lá. A raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma carreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo: Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. Então eu tenho aqui um ponto final, uma vírgula, dois pontos e um travessão, né? Que é esse pontinho aqui, que indica uma fala, tá? Então vamos lá. Agora escreva qual sinal de pontuação destacado no texto cada explicação a seguir se refere. Indica que o personagem vai falar. Aqui, ó, dois pontos. Marca o início da fala do personagem. Travessão. Finaliza a oração, finaliza a frase, o ponto final. Separa elementos em uma enumeração. Aqui, ó, a vírgula. Deu salto, tentou subir, então está enumerando uma coisa, depois outra, tá? Indica que a frase não foi concluída, reticências, houve uma interrupção aqui, tá? Na língua escrita, os sinais de pontuação representam a entonação, isto é, o tom de voz que o falante emprega em determinada situação. E também, e também fazem ligações entre palavras e partes do texto, conferindo-lhes sentido, tá? A gente sabe que existem outros sinais de pontuação, tá? Eu tenho ponto de interrogação, que não foi utilizado nessa fábula. Eu tenho ponto e vírgula, parênteses, aspas e o ponto de exclamação, tá? Vamos seguir aqui na página 49. Relacione os exemplos abaixo com as alternativas a seguir e verifique que uma mesma frase pode apresentar sentidos diferentes, dependendo de como ela é pontuada, tá? Na letra A está falando assim, ó. Meu pai chegou, não vou esperá-lo. Então, indica que a pessoa não vai esperar o pai. Na letra B, diz assim: meu pai chegou, não vou esperá-lo. Então, indica que a pessoa vai esperar o pai que ainda não havia chegado. Tá bom? Então, vamos lá. Leia o anúncio ao lado. Que pontuação foi empregada de forma expressiva nesse anúncio? É muito interessante porque esse anúncio aqui, ó, ele fala a respeito, é como se fosse uma homenagem, né, ao motorista. Deixa eu puxar aqui, ó. Esse anúncio é assim mesmo, com uma série, chega a dar nervoso, né? De pontos, um atrás do outro. Por quê? É para lembrar a você que hoje é dia de homenagear o motorista de ônibus, porque o motorista vai parando. Então, a gente usou o ponto final aí para fazer essas paradas, tá? Então, a gente viu qual foi o ponto usado de forma expressiva, o ponto final. Que efeito o emprego dessa pontuação causa ao texto? Uma sequência de interrupções, né, de paradas. O anúncio foi produzido para comemorar o Dia do Motorista de Ônibus.
Explique a relação entre essa comemoração e a pontuação empregada. Como eu disse, esses pontos finais dão a ideia de paradas, assim como o motorista faz no seu dia a dia, tá? O uso constante da pontuação no anúncio dificultou a compreensão do texto? A compreensão de uma forma geral, não, tá? O que prejudicou foi a leitura, né? A leitura não ficou de uma forma fluida, ficou de uma forma muito parada. Mas a gente consegue entender o que o texto quer passar, tá bom? Então vamos seguir, ó. Página 50, super importante para a prova, tá? Aqui, ó. Tipos de frases. Leia a anedota a seguir e responda as questões. O detetive pergunta: alguma pista? Nada. Nem um fio de cabelo? Nenhum. Ótimo. Vão lá e prendam o careca. Como o humor é criado nessa anedota? Converse sobre isso. Então, é uma forma de fazer humor, né? A gente está esperando o fio de cabelo como uma prova do crime, na verdade, já consegue prender o suspeito, que é a careca, tá? Agora compare as frases a seguir. Ótimo. Aqui, ó, dei um zoom, tá? Ótimo. A mudança da pontuação na frase B alterou o sentido do que está sendo expresso? Sim. A A transmite a ideia de uma afirmação, né? Em que o personagem expressa aprovação. Na B, já passa uma ideia de dúvida. Ótimo. Será? Um questionamento sobre a fala do outro personagem, tá? Na última frase da anedota, perdão, há um ponto de exclamação. Por quê? Para indicar que a frase era uma aprovação, tá? Essa frase se torna, quando eu uso o ponto de exclamação, ela se torna mais forte, mais enfática, mais expressiva, tá? Foi essa última frase aqui, ó. Ótimo. Vão lá e prendam o careca. Com base no contexto da anedota, a fala em que o personagem diz ótimo possui sentido completo? Isto é, comunica uma ideia? Sim, indica que ele está aprovando toda a situação, tá? Não tem problema nenhum na comunicação. Ele consegue mostrar que é uma reação de aprovação. A fala ótimo tem significado dentro do contexto do diálogo. Ela se inicia com letra maiúscula e termina com ponto de exclamação, que marca a entonação dessa fala, constituindo uma frase, tá? Então, a frase é qualquer enunciado de sentido completo que consegue estabelecer uma comunicação, tá? Não precisa ter verbo para ser aqui, ó. Tirinha a seguir, página 51. Talcote, um super-herói que luta contra os caloteiros e corruptos, mostra a sua esposa o presente que ganhou de outro super-herói, o Super-Homem. Leia e responda às questões. Olha, ganhei uma cueca de presente do nosso amigo Super-Homem. Que legal! E ele disse alguma coisa? Sim, usar por cima da calça. Essa é a marca do Super-Homem, né? Ele usa cueca por cima da calça. Por que o Super-Homem pede a Pacote que use a cueca por cima da calça? Porque esse é o modo como ele usa, tá? É uma das suas características. Analise a fala e a expressão de Falcote no primeiro quadrinho. Que sentimento elas expressam?
que sinal de pontuação foi empregado na fala dele. Então vamos lá, olha aqui a fala dele, ó. Olha a expressão dele, né, de satisfação, de alegria. E qual é o sinal de pontuação utilizado? Ó, o ponto de exclamação, tá? Elas expressam, né? Ou seja, a fala e a expressão dele expressam alegria e entusiasmo, tá? E o ponto utilizado foi o ponto de exclamação. A fala "e ele disse alguma coisa", dita pela esposa de Falcote no primeiro quadrinho, expressa qual ideia, gente? É a ideia de um questionamento, tá? Ela quer tirar uma dúvida. Ela está fazendo uma pergunta. Assinale a afirmativa que indica a função com que foram empregadas as aspas na fala de Falcote no segundo quadrinho. Vamos lá, voltar para ver, ó. Aqui, ó, usar por cima da calça. Ou seja, essa fala não é dele, é do super-homem, tá? Então, ele quer indicar que Falcote reproduzia a fala do super-homem, ok? Ó, como nós vimos aqui, na página 52, tem a explicação de cada tipo de frase, tá bom? Então, essa página também é importante para a nossa prova. Vou encerrar essa aula por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.